Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins para que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido a vereadora mirim, Lawane Rudolph Loures, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar de respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
Neste momento, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 5ª Sessão Ordinária Mirim. Em 6 de maio de 2024, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 5ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Emanuel de Lara Vaz. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Milena Junzink Borges, justificadamente constando o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Lara Alice Lois fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 4ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente mirim informou a todos que, por razões de voto íntimo, a vereadora mirim Juliane dos Santos Trindade renunciou ao cargo. Informou ainda a presença da vereadora mirim suplente Juliana de Souza Boff, que tomaria posse ao fim da sessão. Após fez uso da tribuna livre o senhor Marcelo Werner, policial rodoviário federal e membro da coordenação do movimento Maio Amarelo em Blumenau. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos, foram colocados em discussões e votação os requerimentos de número 15, 16 e 18 de 2024, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de setembro de 2024, às 3 horas nesta Casa Legislativa. Após o término da sessão, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Melmir Vieira, empossou a vereadora mirim Juliane de Souza Boff na condição de vereadora mirim titular. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 6ª Reunião Ordinária Mirim, em 27 de 5 de 2024. Resumo do expediente. Proposições respondidas. Requerimentos número 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 13 de 2024. Cópias dos autores. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 19 ao 24 de 2024. A ordem do dia. Emendas modificadas número 1 a 4 de 2024 e projetos de lei número 1 e número 2 de 2024. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strazelkowska, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento ao presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. Hoje, eu quero falar a respeito de mais uma data comemorativa do mês corrente. Quero falar do Dia do Parlamento, comemorado no dia 3 de maio e que foi instituído em 1975 para comemorar a instalação da primeira Assembleia Geral Constituinte do Brasil, ocorrida em 1823, logo após a independência do país. Oficialmente, o objetivo da instituição da data é, como disse, comemorar a instalação da primeira Assembleia Constituinte do Brasil e, por conseguinte, a própria criação do Parlamento Brasileiro. Mas, para além disso, a comemoração dessa data tem o condão de nos convidar à reflexão sobre a importância do poder legislativo. De fato, o Parlamento, além das funções legislativa, fiscalizadora e de representação, possui também uma função educativa. Sabemos que nossos vereadores, nossos deputados, nossos senadores são responsáveis por produzir leis que irão orientar a vida em sociedade. Além disso, compete aos membros do Legislativo fiscalizar, representar o povo brasileiro e promover os debates de interesse da sociedade. Vale dizer
o parlamento é um lugar de negociação em favor do bem comum. Mas e a educação? De qual educação estou falando? Estou me referindo à educação para a democracia, a qual pode ser entendida como conjunto de ações e programas desenvolvidos pelos poderes e pelos órgãos públicos, visando disseminar conhecimentos e valores para a manutenção e aprimoramento da democracia. Observem que falo sobre educação em um contexto distinto de informação. Ainda que informação e educação sejam processos que se articulam e complementam, cada um atua sobre perspectivas, princípios e contextos próprios. A educação certamente deve vir antes da informação, como um pressuposto para o entendimento desta última. A educação é o pressuposto necessário no processo de construção das condições para a participação democrática. A informação, então, como já sabemos, é uma crescente preocupação dos poderes e órgãos públicos no sentido da utilização dos meios e tecnologias de informação e comunicação, especialmente a internet e, em menor medida, a TV e o rádio, como canais para a disponibilização de informações e veiculação de notícias sobre o trabalho desenvolvido pelos agentes públicos. Já a educação deve ser considerada como meio de desenvolvimento de habilidades para a utilização de informação e do conhecimento no âmbito da vida política. Neste ponto, relembro a vocês, meus ilustres colegas e caros ouvintes, a relevância do nosso programa de vereadores mirins, como um importante programa de educação que faz do nosso legislativo, o Legislativo de Blumenau, um poder digno do reconhecimento almejado no Dia do Parlamento, um poder que cumpre a sua função educativa, além de suas funções legislativa, fiscalizadora e de representação. O nosso conhecimento, portanto, ao Dia do Parlamento e, em especial, ao Poder Legislativo de Blumenau. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, e público que nos prestigia assistindo. No meu pronunciamento de hoje, quero abordar um tema muito importante, a arte da política. Mais perto? Eu começo de novo? Numa constituição moderna, política é a ciência moral normativa do governo e estudo e da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Mas não são apenas os grandes líderes que podem fazer a política. Todos nós fazemos a política. E, com isso em mente, podemos mudar várias coisas, seguindo todas as normas e regulamentações para poder fazer o melhor para a nossa sociedade. E exemplos disso é a lei de número 8.930, de 1994. É referente ao caso Daniela Pérez. Foi feito por pessoas como nós e recebeu mais de 1,3 milhões de assinaturas. Então, projetos feitos por civis também podem virar leis. Um dos maiores deveres de um político é representar uma sociedade e trabalhar em prol de benefícios e mudanças que melhorem essa sociedade. E ninguém melhor do que pessoas da própria sociedade fazerem esses trabalhos. Um político também passa por várias situações, como a dengue e as enchentes no Rio Grande do Sul, procurando encontrar soluções para tais situações. Então, gostaria de finalizar meu pronunciamento encorajando quem estiver vendo isso para escolher alguém, se não você,
que te represente e represente suas ideias e reivindicações. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Trago vocês hoje para discutir um tema de extrema importância, a participação cívica e política entre jovens como os líderes da manhã, os jovens desempenham um papel vital na construção de uma sociedade mais justa. A participação cívica e política são essenciais para garantir que as vozes e preocupações dos jovens sejam ouvidas e incorporadas nas decisões que afetam suas vidas e o futuro de suas comunidades. Mas, às vezes, escutamos que adolescente não quer nada da vida. Porém, podemos provar que, por meio do engajamento cívico e político, os jovens podem influenciar positivamente nas políticas públicas, defender causas importantes e promover severas mudanças. A participação cívica e política entre os jovens são fundamentais para o funcionamento saudável de uma democracia. Essa participação pode se manifestar de diversas formas, como votar nas eleições quando já tem idade mínima prevista em lei, participar de protestos pacíficos, envolver-se em organizações estudantis e comunitárias, e até mesmo concorrer em cargos políticos, onde eu mesma fiz como vereadora mirim. Essa participação ajuda os jovens a entenderem o processo político, a desenvolverem habilidades na liderança e contribuírem para a criação de sociedades mais justas e inclusivas. No entanto, sabemos que muitos jovens enfrentam desafios a se desenvolverem na vida política. Desde a falta de educação cívica, adequada, falta de apoio e orientação e até barreiras sociais e econômicas. Portanto, é dever de todos nós, como sociedade, garantir que os jovens tenham acesso às ferramentas, recursos e oportunidades necessárias para participar ativamente da vida política. Encorajo todos os jovens a se informarem sobre questões políticas, a se envolverem em debates construtivos e exercerem seu direito de voto. Lembre-se, vocês têm o poder de fazer a diferença no futuro que vocês querem. Vamos trabalhar juntos para criar um ambiente que incentive e apoie a participação cívica e política entre os jovens. Juntos, todos podemos fazer um futuro mais promissor. Agradeço pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Yunsek Borges, da Escola Cívico-Militar Estadual Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje, eu gostaria de utilizar este espaço para falar sobre o Dia do Pedagogo, que foi comemorado no dia 20. O pedagogo é um profissional que atua na área docente, promovendo o desenvolvimento integral do aluno e pode atuar também na coordenação pedagógica. Na pedagogia, há várias áreas de atuação, não se baseando apenas na função de professor, trabalhando com alunos de diferentes idades. Um pedagogo de jovens e adultos, por exemplo, trabalha para adequar o processo de ensino e aprendizagem às necessidades específicas de cada grupo.
Eles auxiliam os alunos a entenderem os conteúdos de forma clara e desenvolvem atividades que facilitam o aprendizado. Os pedagogos podem contribuir para a elaboração de planejamentos e programas educacionais, e também a sua implantação, na elaboração de materiais didáticos e estratégias para o uso destes, a fim de aumentar o seu potencial pedagógico. O pedagogo pode atuar na coordenação pedagógica de uma escola ou instituição de ensino. Sua função é coordenar as atividades pedagógicas e administrativas da escola, garantindo que todos os alunos tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais. Eles acompanham e avaliam o processo de aprendizagem e ensino, planejamento de aulas e execução destas. Orientam os alunos e a família, esclarecendo dúvidas sobre o processo de aprendizagem e funcionamento da escola. Auxilia cada aluno em relação às escolhas profissionais e a serem mais conscientes sobre suas aptidões e também no acompanhamento dos alunos com dificuldade de aprendizagem, elaborando planos e estratégias para a superação de tais. Fazem um acompanhamento pedagógico para os alunos com dificuldade de aprendizagem. Minha intenção com esse pronunciamento é aplaudir essa profissão que é exercida com tanto amor e dedicação, até porque trabalhar na educação, seja ela de crianças, adolescentes ou adultos, é uma função cheia de propósito, que com certeza eles exercem com muita dignidade. E como já dizia Paulo Freire, que eu admiro profundamente, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Vamos a cada dia dar mais valor a essa profissão que ajuda a construir nosso futuro e que ela seja sempre valorizada como merece. Gostaria de dedicar esse pronunciamento à minha coordenadora, que me auxilia no programa Vereador Mirim dentro da escola, Leise Pereira Reis, e que também me ajuda nos meus pronunciamentos. A nossa coordenadora pedagógica, Adriane Sassi, que aqui na Câmara auxilia cada um de nós, nessa jornada nova que estamos construindo por aqui. A minha coordenadora, Janaína Kestner, que faz tudo o que pode e além disso. Diretora Alessandra, a todos os meus professores e, em seu nome, parabenizo todos os professores, diretores, coordenadores e pedagogos de todo o mundo. Feliz Dia do Pedagogo. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Juliana de Souza Boff, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. No dia de hoje, irei falar sobre aquecimento global, que é um tema de extrema importância para a nossa geração e a futura. E o que é aquecimento global? É um fenômeno que ocorre pela mudança de clima, que podem ser naturais ou pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento, monocultura, a diminuição da mata nativa e assim por diante. No Brasil, a temperatura média anual teve aumento de 0,5 grau Celsius durante o século XX, de acordo com o Brasil de Fato. E os responsáveis por isso foram, principalmente, as mudanças do uso do solo e o desmatamento. Devido ao aquecimento global, o Brasil teve consequências, tais como no Sudeste, que sofre com grandes frequências de chuvas, que deixaram muitos desabrigados e até mesmo mortos, assim como a seca, pois cidades como São Paulo sofrem há anos com racionamento de água, principalmente dos bairros mais periféricos. O Sul também foi uma vítima da falta de água pelas secas que ocorreram, passando também há anos por racionamento de água em regiões como o sul do Rio Grande do Sul
E grandes chuvas, como sabemos muito bem, acontecem no Vale do Itajaí e, mais recentemente, no Vale do Taquari e no Vale dos Sinos, atual tragédia gaúcha. Além disso, afetou muitos habitats naturais e espécies de animais e vegetais. Atualmente, o ser humano deveria repensar sua relação com o planeta, reduzindo o desmatamento e investindo no reflorestamento. Entretanto, uma pessoa sozinha não é capaz de lidar com tudo isso. A solução precisa partir de uma conscientização coletiva, assim como é necessário contar dos governantes de todas as instâncias políticas públicas voltadas para as questões ambientais. Solicito que as imagens sejam exibidas pela TVL. Nós estamos indo até a cidade de Indaial para conhecer mais sobre a história inspiradora. Essas imagens retratam diversas tragédias que refletem o que eu estava falando até agora. Reparem que não são imagens apenas do Brasil, pois o desequilíbrio ambiental é um problema mundial. Isso nos leva a uma sociedade de refugiados climáticos, que, de acordo com o Brasil de Fato, quer dizer que as pessoas precisam sair de regiões afetadas por grandes eventos climáticos e recomeçar a vida em outro lugar. Essas imagens não são previsões, são a certeza do nosso futuro. Se não mudarmos a relação que temos com o nosso planeta, não teremos mais para onde fugir desse tipo de calamidade. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam através dos meios de comunicação. Boa tarde. Nos últimos dias 17 e 18, os setores 1 e 2 da Vila Germânica foram tomados por mais de 220 trabalhos no 5º Encontro Blumenauense de Educação Ambiental, EBEA, na primeira feira de iniciação científica e no primeiro evento de leitura infantil e juvenil, com cerca de 230 estudantes e professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Blumenau. Foram 161 trabalhos inscritos na mostra, 25 trabalhos inscritos no evento literário, 41 trabalhos inscritos na feira científica. Esses foram avaliados por 22 profissionais convidados. A premiação para os trabalhos da feira científica foi dividida em 6 categorias. Dentre as escolas premiadas, gostaria de citar a minha, a EBM Professora Adelaide Stark, a qual recebeu 4 prêmios. 2 na categoria dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e 2 na categoria dos anos finais, do 6º ao 9º ano, e do ensino regular, EJA. Um desses trabalhos é o SEC, o Clube de Escrita Científica, do qual posso dizer orgulhosamente que faço parte. Os demais projetos apresentados traziam diversas temáticas, envolvendo todos os componentes curriculares, como matemática, ciências, geografia, história, língua portuguesa e inglesa e artes. Tive a oportunidade de visitar a feira no sábado e pude, inclusive, ver alguns rostos conhecidos, como o senhor prefeito Mário Hildebrand, os senhores vereadores Alexandre Matias, Carlos Wagner Alemão e Gilson de Souza, e os colegas vereadores mirins, Paulo, Francisco e Felipe. Porém, pude notar a falta de uma parte importante do público que deveria estar nesse evento: alunos. Além dos que apresentavam seus trabalhos, era difícil ver mais alunos lá, visitando a feira. Visitando o evento, pude adquirir conhecimentos interessantes. Por exemplo, que 1 litro de óleo mal descartado pode contaminar até 20.000 litros de água. Eu também não sabia e confesso que fiquei assustada ao descobrir. Mas o que isso tem a ver com a falta de estudantes no evento? Bom, imagine que um professor ou professora de ciências leve um grupo de alunos à feira e visite esse trabalho onde cita os males do mau descarte do óleo de cozinha. A partir daí, o professor e a turma poderiam desenvolver estudos e projetos para que o descarte incorreto do óleo e, consequentemente, seus efeitos colaterais sejam evitados. Infelizmente, essa experiência não pode ser vivenciada por diversas turmas. Isso ocorre por diversos fatores. Um deles é a falta de transporte,
que muitas vezes não cabe dentro dos orçamentos das escolas. Talvez, se uma fatia do montante de verba pública destinada a coisas supérfluas, como, conforme verificado no portal da licitação, arranjos de flores, produtos descartáveis e até mesmo dezenas de caixas de café, fossem realocados com destino ao transporte desses alunos, eles ganhariam mais experiência fora da sala de aula. Imaginem, colegas vereadores mirins, quantos dos muitos museus de Blumenau, bibliotecas e feiras poderiam ser explorados? Pensem naqueles alunos que, apesar de terem um grande talento nos esportes, perdem a oportunidade de mostrar seu dom por não poderem chegar a competições, como os famosos Jogos da Primavera. Sei que não é fácil controlar uma turma, mas ter essas experiências torna o ensino mais interessante e estimulante, fazendo o aluno ter mais ânimo naquele ambiente que às vezes pode ser um pouco maçante. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurque Deretti, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores e mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. Neste pronunciamento, queria falar de uma tragédia, as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que atingiu até 23 de maio 469 municípios, o que corresponde cerca de 95% do total, de acordo com a reportagem da CNN Brasil. Essa calamidade está devastando cidades inteiras, onde as famílias estão perdendo suas casas, comércios e tudo o que conquistaram ao longo de suas vidas. Além disso, segundo a Folha de São Paulo, mais de 150 pessoas já perderam suas vidas, e mais de 100 ainda estão desaparecidas. Muitas dessas pessoas também foram afetadas pela enchente de setembro do ano passado, porém nem se compara à atual situação. Uma explicação científica para essa tragédia foi que o estado sofreu ações de frentes frias vindo do sul do continente, mas que não conseguem progredir devido a uma zona de alta pressão no centro do Brasil, funcionando como uma muralha, conforme a reportagem da CNN Brasil. Tudo isso ainda é gravado devido às altas quantidades de emissão de gases de efeito estufa no ambiente, o que aumenta o aquecimento global. Essa mesma situação, embora em menor proporção, já foi vivenciada diversas vezes aqui na cidade de Blumenau, sendo que as principais ocorrências foram em 1983, com uma grande enchente, e 2008, com os deslizamentos. Além dos fatores que corroboram calamidades como essas, já citadas anteriormente, a falta de investimento públicos em prevenções como a construção e manutenção de barragens, as drenagens e limpezas dos rios contribui para essas ocorrências cada vez mais frequentes. Também não podemos desconsiderar a ação do homem. Desmatamentos, construção perto dos rios ou encosta de morros que apresentam riscos, como também os descartes inadequado onde o lixo acaba nos rios, entupindo bueiros, contribuindo para os alagamentos. Quero destacar também as demonstrações de generosidade e preocupação com o próximo que estamos observando, onde vários estados, cidades, entidades e os próprios cidadãos estão se mobilizando para ajudar com o que podem a população rio-grandense. Quantas novas tragédias dessas ainda precisam ocorrer para que providências sejam tomadas? Nada mais, nada menos a tratar. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Meu discurso de hoje se pauta na falta de professores, especificamente na rede pública, que tem prejudicado estudantes, inclusive na minha escola. Desde o início desse mês, começamos a ter falta de professores. Atualmente, estamos com 2 professores de licença para tratamento de saúde, 1 professor de licença prêmio e 1 vaga em aberto. Desde então, não estamos tendo aulas das seguintes matérias: matemática, história, ciências e geografia. Esta última desde fevereiro. Algo muito preocupante, já que essas matérias estão na matriz curricular e são de grande relevância para a conclusão da carga horária obrigatória do ensino médio. Estamos preocupados como estudantes. Como chegaremos ao ensino médio? Isto é uma falta de compromisso com nós estudantes. A instituição, buscando não prejudicar os alunos, organizou substituições que garantiam o atendimento com professores de outras matérias. Mas o questionamento que fica é: como fica a questão de aprendizagem de novos assuntos? Nas matérias que não temos professores, como vamos adquirir conhecimento não tendo um mestre para nos ensinar? Como ingressaremos no ensino médio para aperfeiçoar assuntos dos anos anteriores se não estamos tendo esses assuntos? Complicado ver por essa perspectiva, não é mesmo? Imagine-se sendo um adolescente em fase de crescimento que precisa aprender, mas de repente você fica estagnado em uma matéria por falta de professores. Essa é a realidade que nós, estudantes dos anos finais da EBM Bilíngue Professora Hella Altenburg, estamos. Sem a oportunidade de ter o devido ensino qualificado que temos direito, principalmente em matérias tão importantes como matemática, que se mostra em vários aspectos do dia a dia. Com este pronunciamento, eu quero apontar a preocupação que nós, estudantes, estamos tendo em relação à falta de professores e com o prejuízo em nossa caminhada escolar. Peço encarecidamente providências a respeito dessa situação, pois ficar sem professores é inadmissível. Obrigado por esta grande oportunidade de discursar no dia de hoje e uma boa tarde de trabalho a todos. Com a palavra, o vereador mirim, Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom, é com grande preocupação que hoje me dirijo a vocês para abordar a situação crítica que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta, devido às fortes chuvas e alagamentos que têm os assolado nos últimos dias. Desde o início do mês, temos sido testemunhas de tempestades implacáveis que causaram inundações, deslizamentos e danos à infraestrutura em várias regiões do Rio Grande do Sul. O transbordamento do Lago Guaibá, em Porto Alegre, tem resultado no alagamento de ruas, residências e estabelecimentos comerciais, afetando diretamente a vida dos cidadãos de lá. Os relatos da Defesa Civil são agoniantes, com registro de 169 mortes confirmadas e 63 pessoas ainda desaparecidas até o momento. Estima-se que aproximadamente 1,4 milhões de pessoas tenham sido afetadas em 388 dos 497 municípios do estado, demonstrando a magnitude dessa tragédia. Além da devastação imediata, é crucial reconhecer a relação entre estes eventos extremos e as mudanças climáticas. Cientistas brasileiros têm destacado a relação entre as fortes chuvas observadas no Rio Grande do Sul desde a década de 1950 e as alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. Esta constatação é alarmante, pois põe em evidência não apenas as mudanças naturais do clima, mas também a influência direta das ações humanas em eventos extremos, como os que estamos presenciando.
Olhando para o futuro, é essencial compreender que estes eventos podem se tornar mais recorrentes e intensos, se não tomarmos medidas urgentes para enfrentar as mudanças climáticas. O padrão de alternância entre as chuvas intensas, colocando em risco não apenas a segurança de nossas comunidades, mas também a estabilidade de nossa economia e ecossistema. Diante desse cenário, proclamo a todos nós, como representantes do povo e cidadãos conscientes, a nos unirmos em esforços para socorrer as vítimas dessa tragédia, doando, seja alimentos, dinheiro, água potável, roupas, mantimento para os animais e outros. E que Deus ajude e proteja todos os cidadãos e animais que estão nessa situação. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Lauane Rudolph Loures, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Os impactos climáticos são alterações provocadas nos padrões climáticos a longo prazo com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observadas por um período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Já estão prejudicando a saúde com poluição do ar, doenças, eventos climáticos extremos, deslocamento forçado, pressões sobre a saúde mental e aumento da fome e subnutrição em locais onde as pessoas não conseguem cultivar ou encontrar alimentos suficientes. Isso vem sendo causado pela atividade humana, que afetam cada vez mais o clima e a temperatura da Terra, queimando combustíveis fósseis e derrubando florestas tropicais. O Brasil é um país vulnerável às mudanças climáticas globais, pois apresenta grande extensão territorial, o que dificulta análises de impacto e a criação de políticas públicas de redução dos impactos ambientais e sociais. Chuvas são bastante recorrentes nos estados do Sul, podendo prejudicar ambientes mais sensíveis. Por outro lado, no Nordeste, existe uma grande seca em determinados lugares. A falta de chuva nesses lugares prejudica a população, causando falta de água nas plantações e também fontes de água potável. Já no Sul, presenciamos uma grande enchente no Rio Grande do Sul, o que devastou muitas pessoas. Essa enchente se deu por conta do acúmulo de água devido às grandes chuvas que se passam por lá. Neste momento, as águas estão baixando, mas muitas famílias ficarão desabrigadas. Em Blumenau, podemos relembrar a enchente de 2008, que causou grande prejuízo, levando até mesmo à morte de pessoas, sem contar as pessoas feridas. No ano de 2008, Blumenau passou por 3 longos meses de sofrimento. Embora tudo já tenha se estabilizado, a cidade ainda possui lembranças quanto a isso. Porém, as chuvas são essenciais para a manutenção de vida do planeta Terra, uma vez que são responsáveis pelo reabastecimento de aquíferos e mananciais, além de fornecerem água para ecossistemas e atividades humanas, como as lavouras agrícolas e a geração de energia elétrica. O que venho propor é talvez um aviso sobre o estado em que se encontra o mundo em que vivemos. Não é somente no Brasil que está ocorrendo essas devastações. Entretanto, vários lugares do mundo estão passando por situações parecidas com as nossas, ou talvez até coisas piores. Contudo, trazer esse assunto à tona me faz pensar que estamos acabando com a nossa própria moradia e devastando a vida na Terra. Deixo uma pergunta a vocês. O que será do nosso mundo daqui a algumas décadas? Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Vogt-Bayer, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público presente e aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Desejo uma boa tarde a todos. Vou começar lembrando a tragédia que está acontecendo em nosso país. Assim como muitas vezes fomos ajudados diante de tragédias vivenciadas aqui em Blumenau, agora devemos estender apoio e solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Que a resiliência que caracteriza os gaúchos os guiem durante esse período tão difícil.
Estamos juntos torcendo pelo apoio e pela reconstrução deste Estado. Para ajudar, podemos fazer doações de inúmeras coisas, como colchões, água, cobertores, roupa de cama, mesa e banho, produtos de higiene, produtos de limpeza e ração para pets. As doações podem ser entregues em diversos pontos de coleta em nossa cidade, inclusive aqui na Câmara. Hoje, venho à tribuna para falar sobre um tema que considero de extrema importância para o futuro da nossa sociedade e do nosso país: a participação dos jovens na política. Muitas vezes ouvimos que os jovens são apáticos, desinteressados pela política. Mas por quê? Muitos jovens são conscientes, engajados e dispostos a lutar por um futuro melhor. No entanto, muitas vezes nos sentimos excluídos dos espaços de decisão e não temos o incentivo necessário para participar da política. Temos pouca voz nas decisões que impactam diretamente nossa vida, como educação, saúde, meio ambiente, cultura e lazer. Também há muita desinformação. Poucos jovens sabem seus direitos e deveres, e muitos perderam a esperança na política, acreditando ser apenas motivo de brigas, desentendimento e sinônimo de corrupção. Isso precisa mudar. A participação dos jovens na política é fundamental para construir um futuro mais justo e igualitário, promover políticas públicas que atendam às necessidades dos jovens, combater a corrupção e o nepotismo, renovar a democracia e torná-la mais representativa e construir uma sociedade mais desenvolvida e mais sustentável. A falta de adesão da camada jovem da população na política pode gerar a negligência de assuntos de extrema importância. Mas como podemos aumentar a participação dos jovens na política? Medidas precisam ser tomadas. Dentre elas, a educação política nas escolas. É importante que os jovens saibam seus direitos e deveres como cidadãos e que sejam incentivados a participar da vida política do país. Só é possível mudar a política se entendermos como ela funciona, não é? Redução de idade mínima para cargos eletivos. Isso permitiria que os jovens pudessem se candidatar a cargos públicos e participar das decisões que impactam diretamente em suas vidas desde mais cedo. Mais oportunidades para a participação da juventude. É importante que os jovens tenham espaço para manifestar suas ideias e propostas, como fóruns, debates e consultas públicas mais frequentes. A política precisa ser mais jovem. Precisamos de mais representatividade dos jovens na política. Colegas vereadores mirins, nós somos a geração que dará os desafios e as oportunidades do século XXI. É nossa responsabilidade construir um futuro melhor para todos. Com participação, engajamento e novas ideias, podemos transformar a política e construir um futuro mais promissor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. A Câmara Mirim é um exemplo disso. O trabalho que fazemos aqui é de extrema importância para a nossa comunidade e para a nossa cidade. Aqui aprendemos o que é política e como ela muda a vida dos cidadãos. Por isso, convido todos os jovens a se engajarem na política. Participem de debates, votem nas eleições, cobrem seus representantes e exijam que suas vozes sejam ouvidas. Lembre-se, a política é de todos nós. A sua voz importa e ela pode sim fazer a diferença. Então participe da política e ajude a construir o futuro melhor que tanto almejamos. Agradeço a atenção de todos vocês e desejo uma ótima tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da Câmara, colegas vereadores mirins, público presente e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Enchentes no Rio Grande do Sul. Caros moradores de Blumenau, hoje venho discursar em favor daqueles que moram ou moravam no Rio Grande do Sul. Por isso, começo ele com uma reflexão. Quantas vezes nós reclamamos de alguma pequena diversidade que acontece em nossas vidas? E quantas vezes acabamos sendo ingratos, mesmo tendo todo o necessário para viver? Vocês com certeza sabem das enchentes que vêm assolando aquela região e o quão triste tem sido.
Pense na quantidade de pessoas mortas, desaparecidas ou desabrigadas. No dia 20 de maio, o número de mortos era de 157 e de afetados mais de 2,3 milhões. E esses números tendem somente a piorar. Sobre aqueles que sobreviveram, muitos estão sem comida, água, roupas e sem perspectiva de vida. Pense naqueles que perderam suas casas. Onde irão viver? Como conseguirão um novo emprego? Isso sem citar os traumas que muitos estão passando por conta da perda de seus entes queridos. O número de cidades afetadas pela tragédia até o dia 12 de maio era de 446 no total. Os afetados pelos efeitos das enchentes, como dito antes, de 2,3 milhões, 537.380 estão desalojados e 81.170 pessoas estão em abrigos. Segundo a Metsu Meteorologia, o volume da chuva se aproximou de 300 milímetros nos campos de cima da serra e ficaram entre 100 milímetros e 200 milímetros em muitos locais da serra, dos vales do centro do estado do sul e do Planalto Médio, litoral norte e da Grande Porto Alegre. É hora da população e principalmente do governo agir. Não podemos ficar conformados. Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas 76.399 pessoas. Mas acredito que nós podemos ajudar muito mais. Basta apenas decidirmos. Saiba que nós de Blumenau já sofremos com diversas enchentes ao longo de nossa história, sendo delas a mais recente e grande a de 2008. Mas com a ajuda de todo o país, nós conseguimos nos reerguer. E já está mais do que na hora de retribuirmos a ajuda que nos foi dada. Por isso, convoco todos os moradores de Blumenau a demonstrarem empatia e amor ao próximo, doando roupas, dinheiro, comida, materiais básicos como fraldas, produtos de limpeza e higiene pessoal, ou do jeito que você puder. Mas, por favor, não fique parado, nem que seja estimulando alguém a fazer isso, pois é muito triste o que está acontecendo lá. Eu agradeço a todos aqueles que já contribuíram e foram solidários. E eu tenho certeza de que nossos irmãos gaúchos irão se recuperar desta grande tragédia. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje, gostaria de trazer um tema delicado, porém polêmico, pois afetam famílias que esperam o nascimento de um filho. Imagine você tendo a chance de construir sua família com a chegada de uma criança, poder abraçá-la, educá-la, além de outras expectativas. Porém, em circunstâncias inesperadas, esse momento pode ser traumático ou nem se realizar. Hoje, quero relatar um problema sério que acontece para algumas gestantes: a violência obstétrica. A violência obstétrica é toda ação feita sem o consentimento da mulher, que desrespeite sua autonomia e cause sofrimento físico ou emocional. Pode ocorrer no pré-natal, parto, pós-parto e abortamento. Inclui a adoção de procedimentos sem evidências científicas de benefícios, como episiotomia de rotina e tricotomia, além de práticas como obrigar o jejum durante o parto, proibir a paciente de se movimentar, de estar acompanhada, palavras ofensivas e abrange ainda a negligência, atendimento desrespeitoso e até a discriminação, conforme o site da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Segundo o portal UniaSelv, aqui estão exemplos de ações que representam a violência obstétrica: maus tratos, ofensas, recusa de admissão em hospital ou maternidade, fere a Lei 11.634. Concedo a parte à vereadora mirim Sofia Fortbaier. Com a autorização da oradora, autorizo a parte a vereadora mirim Sofia Fortbaier. Obrigada. Eu parabenizo você por trazer esse tema tão importante nos dias de hoje e
Gostaria de compartilhar que a minha mãe também sofreu isso no meu parto e até hoje se tornou um trauma para ela. Eu estou bem, minha mãe também, mas muitas crianças não saem ilesas dessa, e muitas mães também não, muitas famílias. O trauma que gera, as consequências físicas e socioemocionais são muito grandes. Então, parabenizo por trazer esse tema. Obrigada. Continuando. Proibição da entrada de acompanhante. Fere a Lei 11.108/2005. Concedo a parte à vereadora Mirim Milena. Com a autorização da oradora, autorizo a parte a vereadora Mirim Milena Yunsek Borges. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar por trazer esse tema, que é realmente muito importante. E eu gostaria de acrescentar que a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres pretas, com menor renda ou sem acompanhante, no caso, sem um marido, um namorado, enfim. E isso é um dado extremamente preocupante, que tem que ser muito mais observado, com certeza mudado, né? Porque está diretamente ligado ao preconceito. Então, muito obrigada por você ter trazido esse tema, só queria acrescentar. Muito obrigada. Continuando. Recusa em esclarecer dúvidas da paciente. Uso de soro com ocitocina para acelerar trabalho de parto por conveniência médica quando o trabalho de parto está evoluindo adequadamente. Ocasiona processo doloroso de contrações não fisiológicas. Lavagens intestinais, impedir a mulher de se alimentar ou ingerir líquido, amarrar as pernas e braços da mulher, afastar mãe e filho após nascimento só por conveniência da instituição de saúde, entre outras ações humilhantes. Conforme apresenta a reportagem do jornal O Globo do dia 26 de dezembro de 2021, o levantamento Nascer no Brasil da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, de 2012, mostra que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofrem violência obstétrica, enquanto no Sistema Único de Saúde, SUS, a taxa é de 45%. Em casos extremos, pode resultar até em morte da mãe ou do bebê. Peço ao presidente que me dê mais um minuto. Dou mais um minuto para você concluir seu pronunciamento. O nosso município, Blumenau, considera o tema muito importante. Inclusive, houve um debate em 2018 no 4º Congresso Nacional do Parto Humanizado na Universidade Regional de Blumenau, FURB. O evento durou o dia inteiro e foi aberto a profissionais de saúde, doulas, gestores públicos e simpatizantes envolvidos na humanização do parto e do nascimento. Agora, eu indago. Que medidas serão tomadas de forma urgente para que mulheres não sofram com complicações, ofensas ou até a perda de seus filhos por falta de ciência ou respeito à sua questão de nascença, ou seja, por serem mulheres, pretas, periféricas ou LGBTs? Como vão lidar com cicatrizes, dores, sentimentos e a perda de seus filhos? Peço a todos que me ajudem. Reflitam sobre este tema, sobre a necessidade de atendimento e formação mais humanística e acolhedora. A denúncia pode ser feita no próprio hospital, clínica ou maternidade em que a vítima foi atendida. É possível também ligar o DISC 180, DISC 136 ou para 0800 7019656, da Agência Nacional de Saúde. Muito obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador Mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue e professora Norma de Gnart Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde. Hoje eu trouxe um tema que é muito comentado em minha comunidade, que é a falta de um parque em nossa escola. E vejo a importância de ainda mais com as turmas de educação infantil, com estudantes de 4 a 6 anos, que são crianças,
que acabaram de sair do Centro de Educação Infantil e estão acostumadas com o ambiente lúdico e de diversão. Mas o que isso tem tão importante? Bem, esses espaços desempenham um papel fundamental no desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo das crianças. Eles oferecem um ambiente para explorar habilidades motoras, estimular sentimentos e promover interações sociais, amizades e bem-estar emocional, e dão oportunidades para interagir e brincar com outras crianças. Essas interações promovem o desenvolvimento de habilidades sociais, como compartilhar, cooperar, negociar e resolver conflitos, além de ajudar as crianças a desenvolverem amizades e a se sentirem parte de uma comunidade. Além disso, as atividades físicas praticadas nesses locais promovem o desenvolvimento cognitivo, ajudando as crianças a desenvolverem habilidades como resolução de problemas, pensamento criativo e raciocínio espacial. Por fim, as interações sociais e as habilidades de cooperação também podem ter um impacto positivo no comportamento das crianças, criando uma atmosfera mais colaborativa e propícia à aprendizagem. Alguns podem até pensar que o parque não é tão necessário, já que temos o bosque e as aulas de educação física na escola. E realmente, essas aulas são fundamentais, mas eu lhes digo que não é a mesma coisa. Até porque esses espaços externos oferecem um ambiente mais livre e informal, onde as crianças têm a liberdade de explorar e brincar de uma forma mais autônoma, independente, e também podem interagir com os outros colegas de uma forma mais espontânea. Outro assunto que não posso deixar de falar é a questão da segurança, ou da falta de segurança na nossa escola. Em outro pronunciamento, já falei da promessa da reforma da nossa quadra, que está para acontecer em breve. No momento, deixei claro que a comunidade também usa a quadra para o lazer, e nos fins de semana, muitos estudantes e moradores pulam os muros e entram na escola para tomar água, jogar tênis de mesa, entre outras coisas. O fato é que eles não deveriam estar ali, mas infelizmente isso acontece. Com a reforma da nossa quadra, isso acabaria, pois logo que a reforma acontecer, teremos banheiros e bebedouros na quadra. Mas a reforma ainda é só um sonho, não realizado, e pensando nisso é que percebi que precisamos focar na segurança do local antes mesmo de ganharmos o parque, pois não adiantaria de nada um investimento tão alto para logo ser destruído por adolescentes ou adultos que entram na escola sem permissão. O foco do nosso parque deverá ser para uso pedagógico, conforme o Currículo Nacional de Educação Básica de Blumenau. O eixo norteador de educação infantil são as interações e brincadeiras, e fica um pouco difícil para os professores seguir o currículo sem as ferramentas necessárias. Hoje, os estudantes da educação infantil são público da nossa escola. Devemos ter um olhar atencioso, nos colocando no lugar deles, que ficam muito tempo em uma sala de aula. E mesmo com o nosso bosque, percebo que o parque seria muito mais atrativo para eles, que são pequenos, e seus interesses são outros. Eles ainda não estão no ensino fundamental, e não é saudável pularmos etapas. Cada idade é importante e é fundamental deixarmos a criança explorar ao máximo suas habilidades, deixando ela brincar e se desenvolver por completo no tempo dela. Obrigado a todos pela atenção e boa tarde. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Joseph Isaac Mertens, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, do Colégio Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Joseph Isaac Mertens. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar meu pai, minha mãe e minha irmã que me assistem. Boa tarde. Fica instituído o Dia Nacional da Adoção, a ser comemorado anualmente no dia 25 de maio. Este é o artigo 1º da Lei 10.447, de 9 de maio de 2002, que estabelece o Dia Nacional da Adoção, vivenciado por nós no último sábado.
Esta data comemorativa foi estabelecida com a intenção de conscientizar as pessoas sobre a importância de adotar uma criança e um adolescente em sua família, e assim fazer a diferença em sua vida. No entanto, quero com o meu pronunciamento mostrá-los que isso não faz só a diferença, mas muda completamente a vida de uma pessoa. As crianças que participam deste programa, o da adoção, ficam em instituições de acolhimento. Lá, elas recebem amparo, educação e segurança e todos os direitos garantidos por lei. No entanto, o anseio de todas é o mesmo, ter uma família. E conforme crescem, este sonho vai se tornando cada vez mais distante. Porém, são crianças que ainda têm um futuro inteiro pela frente. Por isso, foi instituído pelo artigo 19b da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o apadrinhamento, que consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos a instituições para fins de convivência familiar, parágrafo 2º dessa lei. No entanto, apenas minhas palavras não podem demonstrar o quanto isso é marcante na vida das crianças que participam deste programa. Por isso, fui, juntamente com meus pais, até o município de Indaial para conhecer a história inspiradora da dona Márcia e do senhor Anderson. Solicito a TVL para que mostre o vídeo. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos indo até a cidade de Indaial para conhecer mais sobre a história inspiradora da dona Márcia e do senhor Anderson. Venha comigo, eu tenho certeza que você será impactado por essa história de amor. A gente adotou o nosso filho mais novo, Patrick, com 11 anos, né? Foi uma adoção tardia que ela surgiu a partir de um apadrinhamento. A gente apadrinhou e nessa relação teve apadrinhamento, teve a adoção. E nós, enquanto pais para ele, e ele também nos adotou, né? Então, meu marido e eu, é uma das coisas que a gente fez tempo. Foi um trabalho em conjunto, né, em família. Nós temos mais 2 filhos além deles, então a gente fez uma conversa em família e toda a família do Patrick. Ele é nosso filho do coração, mas que é igual aos outros irmãos dele. Assim, a gente, a princípio, a gente queria, até com muitas famílias, a gente queria fazer alguma coisa por aqueles meninos, aquelas crianças, meninos ou meninas que estão no abrigo, e a gente se propôs a apadrinhar ele, um apadrinhamento de férias. O Patrick veio para nossa casa e a gente teve, apesar das dificuldades, né, do dia a dia e comportamento, né, e tal, diferente, mas a gente amou ele desde o primeiro momento, assim, tanto eu quanto meu marido Anderson, quanto os nossos filhos, e ele ficou 20 dias conosco, né, que era o que estava proposto nesse primeiro momento, né. Nossa ideia era só apadrinhar, nós não estávamos na fila de adoção, né, nós íamos só apadrinhar ele para que ele passasse umas férias diferentes. Eles nos chamaram para sermos padrinhos afetivos, que é aquele padrinho que cuida da escola, que, né, e a gente se propôs a isso. A gente incentiva realmente a adoção, né? Ela é um processo satisfatório, né? É prazeroso, é reconfortante passar pelo processo de adoção. Peço ao vice-presidente mais 2 minutos para concluir meu pronunciamento. Concedo 2 minutos para você concluir seu pronunciamento. Mas nem tudo são flores, porque tanto o apadrinhamento quanto a adoção demandam muito esforço. Porque, sim, haverão muitos problemas. Aliás, porque são pessoas diferentes que irão passar a viver juntas e construir uma relação íntima e familiar.
Isso é, na maioria das vezes, uma tarefa difícil, que pode gerar conflitos no início. No entanto, é necessário passar por eles para que futuramente não haja um sentimento de fracasso, tanto para os pais quanto para os filhos. Um recado importante é que tanto o apadrinhamento quanto a adoção não devem ser vistos como filantropia ou algo para preencher um vazio no interior de um casal que não teve êxito em formar uma família como desejavam. Mas sim se trata de se doar para que um indivíduo tenha sua história completamente mudada e por isso se sentir completo, por ser a razão da felicidade de outra pessoa. Eu não vou fazer um apelo aos que me ouvem, pois sei que nem todos têm a estrutura necessária para passar por este processo. Mas se seu coração ardeu enquanto eu falava, e você acha que isso é para você, procure a Vara da Infância e da Juventude, ou a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, o CEMUDES, e informe-se sobre qual é o melhor programa para você participar e fazer a diferença na vida de uma pessoa. Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão bíblica, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Muito obrigada a todos. Devolvo a palavra ao presidente Emanuel de Lara Vaz para dar continuidade aos trabalhos. A ordem do dia. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Emenda modificada número 1 de 2024, vinculada ao projeto de lei número 1 de 2024, proposta pela Comissão de Justiça e Redação Final. A emenda renumera o artigo 5º para o 6º e altera a redação do artigo 5º para os seguintes termos. Artigo 5º. O Poder Executivo estabelecerá a regulamentação adequada com a previsão de multa no caso de não atendimento ao estabelecimento nesta lei. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a pauta regimental. Emenda modificada número 2 de 2024, vinculada ao projeto de lei número 1 de 2024, proposta pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Tecnologia, Lazer e Desporto. A emenda altera o artigo 3º para os seguintes termos. Artigo 3º. Fica estabelecida a data de 1º de julho de 2025 para o fim do fornecimento das sacolas plásticas não biodegradáveis. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a pauta regimental. Projeto de lei número 1 de 2024. O projeto dispõe sobre a proibição de fornecimento de sacolas plásticas não biodegradáveis em todos os estabelecimentos comerciais de Blumenau. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, Sofia Vogt-Bayer. O plástico mata 1 em cada 10 animais marinhos no Brasil. De acordo com a ONU, 300 milhões de toneladas de lixo plástico são produzidas a cada ano. O tempo de decomposição do plástico é de 450 anos. Até se decompor, o plástico ocupa espaço e mata milhões. Um dos principais usos do plástico são as sacolinhas plásticas, que adquirimos no comércio e usamos para condicionar produtos por pouquíssimo tempo.
Por que não substituir um material tão nocivo para um uso tão rápido que pode ser facilmente trocado por um material sustentável? Para ajudar o nosso planeta e salvar vidas, contamos com seu voto. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a pauta regimental. Emenda modificativa número 3 de 2024, vinculada ao projeto de lei número 2 de 2024, proposta pela Comissão de Justiça e redação final. A emenda altera a redação do inciso 1º do artigo 3, inciso 1 do artigo 3º para os seguintes termos. Artigo 3º. Seus objetivos serão: artigo 1. Promover a adequada alimentação dos animais de espécies domésticas em situação de rua. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a pauta regimental. Emenda modificativa número 4 de 2024, vinculada ao projeto de lei número 1 de 2024, proposta pela Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente, Tecnologia, Lazer e Desporto. A emenda altera o artigo 3º para os seguintes termos. Fica estabelecida a data de 1º de julho de 2025 para o fim do fornecimento das sacolas plásticas não biodegradáveis. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a pauta regimental. Projeto de lei número 2 de 2024. O projeto estabelece diretrizes acerca de disponibilização de ração e água para animais de rua. Em discussão, alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a pauta regimental. Requerimento 19 de 2024, vereadora Mirim Sofia Fogtbayer. A vereadora Mirim Sofia Fogtbayer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de melhorar a pavimentação do Morro da Companhia, restaurando calçadas e arrumando buracos no asfalto. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Esse pedido se faz necessário, tendo em vista que muitos veículos pesados utilizam o Morro da Companhia, fazendo com que o asfalto, não preparado para tal uso, acabe apresentando diversas falhas, impedindo que a população possa passar pelas ruas em segurança. Construções indevidas utilizam espaços que supostamente seriam para as calçadas, fazendo com que em diversos pontos no Morro da Companhia as calçadas sejam inexistentes. Muitas pessoas utilizam diariamente o Morro da Companhia para fazer atividades físicas, se locomover como caminho para casa e trabalho. Por isso, peço que esse problema seja resolvido o mais rápido possível para não afetar a segurança da população. Conto com seu voto. Alguém mais deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 20 de 2024, vereadora Mirim Sofia Fogtbayer. A vereadora Mirim Sofia Fogtbayer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido providências no sentido de melhorar o acompanhamento profissional específico com psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos,
e fisioterapeutas a estudantes no espectro autista no dia a dia escolar. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. O acompanhamento de crianças do espectro autista é indispensável e deve ser feito no período correto para a condição não afetar o desenvolvimento intelectual do estudante. Minha escola tem profissionais que acompanham de forma especial os alunos que necessitam desse acompanhamento. E vejo todos os dias em sala de aula, convivendo com colegas que necessitam dessa ajuda, como ela é importante. Entendo que nas redes municipais e estaduais de educação não acontece a mesma eficiência. A ausência deste acompanhamento no período correto faz com que o estudante se atrase em relação aos seus colegas, tendo até impacto socioemocional. Por esse motivo, peço que seja voltada mais atenção e agilidade para o processo de acompanhamento destes alunos. Concedo a parte ao vereador Mirim Emanuel de Lara Vaz. Autorizo o vereador Emanuel de Lara Vaz. Concedo a parte. É importante sempre ressaltar que isso já é uma lei federal, se vocês quiserem pesquisar mais, a Lei 3.146 de 2015, que dá esses direitos a essas pessoas com deficiência e que essa sociedade, essas pessoas, essa camada da sociedade está cada vez crescendo mais. Então, é extremamente necessário, não só para as crianças com espectro autistas, mas sim para as crianças com outras deficiências, como o TDAH, que está crescendo muito, a síndrome de Down, e entre outras. Eu só queria fazer esse ponto que nós temos que lutar para que a sociedade fique mais justa para essas pessoas e para que essa lei que já foi estabelecida seja cumprida. Obrigado por trazer esse requerimento. Obrigada pelo complemento. Colega vereador Mirim. Continuando. Por esse motivo, peço que seja voltada mais atenção e agilidade no processo para o acompanhamento destes alunos, antes que seja tarde e as consequências sejam irreversíveis. Por isso, conto com seu voto. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 21 de 2024, vereadora Mirim Sofia Fogtbayer. A vereadora Mirim Sofia Fogtbayer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedidos de providências no sentido de melhorar a eficiência na sinaleira da Rua Bahia, próxima à Rua Arthur Lindner. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. O pedido se faz necessário tendo em vista que essa sinaleira estraga com frequência, afetando diretamente o trânsito local, onde passam muitos estudantes por conta de uma escola localizada na Rua Arthur Lindner. Em alguns casos extremos, foi necessária a intervenção da população local para que os estudantes pudessem atravessar a rua. Um absurdo. Peço que seja voltada mais atenção a esse ponto para que não ocorra nenhuma fatalidade e que a população local possa se locomover com segurança. E os estudantes não sejam afetados no simples ato de ir à escola. Por isso, conto com seu voto. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 22 de 2024. Vereadora Mirim Eduarda Batista da Silva. A vereadora Mirim Eduarda Batista da Silva requer à mesa diretora Mirim que, após o ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de manutenção das calçadas da Rua Professor Hermann Leng nas proximidades da EBMB Professor Rodolfo Hollenwigger. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento.
Peço à TVL que mostre as imagens. Bom, eu já tinha feito um pronunciamento falando da minha comunidade e nisso eu mencionei que os ciclistas usam a estrada por conta das danificações à calçada que serve como ciclovia. Então, eu conto com o seu voto e é isso. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 23 de 2024. Vereador Mirim Felipe de Araújo e Silva. O vereador Mirim Felipe de Araújo Silva requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja realizada manutenção na quadra poliesportiva localizada no bairro Boa Vista. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Tá bom, som? Seria muito importante para nossa comunidade do bairro Boa Vista, porque não são só apenas pessoas que querem treinar basquete, jogar bola e etc., que utilizam aquela quadra. E sim, todo mundo. Várias crianças utilizam para brincadeiras e para seus motivos. Então, seria muito importante. Eu, infelizmente, não consegui fotos, mas a situação das madeiras e dos tecidos está muito ruim. Então, eu conto com o seu voto. Alguém mais deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 24 de 2024. Vereador Mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes. O vereador Mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que sejam contratados com urgência para a EBM bilíngue professora Hella Altenburg, professores substitutos dos seguintes componentes curriculares: matemática, ciências, histórias, educação física e artes. Alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, chamo o vereador Mirim, autor, para que faça a defesa de seu requerimento. Cumprimento a todos novamente com uma boa tarde. Hoje eu venho pedir o voto de vocês, pois, como eu acabei citando ali no meu pronunciamento, nós estamos com falta desses professores há mais de 40 dias. E algo muito preocupante, pois, principalmente nós, estudantes que estamos nos anos finais, que daqui a alguns anos, ou até mesmo eu como estudante do 9º ano, ao ano que vem ingressarei ao ensino médio, perdão. Então, como eu fiz esse questionamento no pronunciamento, eu lhes questiono novamente. Como vocês acham que ficaria a questão da gente aprender novas coisas, sendo que a gente não aprendeu o que a gente deveria aprender neste semestre? Eu venho pedir o voto de vocês hoje a respeito disso. Muito obrigado. Mais alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Peço aos colegas vereadores mirins e a todos que puderem para que, em pé, façamos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, nos últimos dias.